castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, há um terceiro aspecto aqui, em que consiste esse zelo, que tem uma relação com o cuidado, com o ensino. O rebanho de Cristo, nesta era da tecnologia, está sendo atacado por mentiras. Há pessoas confusas nas igrejas, quando enfrentam os momentos mais vis do luto, da enfermidade, do desemprego. Não conseguem discernir vontade de Deus nisso. Há pessoas se insurgindo, inclusive, contra a verdade pura e simples da providência de Deus e da sua soberania, à proporção que são acometidas de moléstias graves. Porque há um híbrido evangelho que está semeado nas redes sociais. Há uma mensagem da autoajuda, há uma mensagem do coach, há uma mensagem do pare de sofrer, que tem afetado o rebanho de Cristo e alguns pastores desavisados, que não compreenderam ainda que a igreja caminha à proporção do ensino aprofundado, sistemático e metódico das Escrituras, não tem conseguido pastorear o rebanho e não tem buscado mais a motivação que outrora viveram quando abraçavam os livros e nas suas devoções buscavam aprofundamento na leitura das Escrituras. Meus irmãos, o zelo com a casa de Deus para os ministros dos sacramentos e da palavra devem ser manifestados no cuidado com o ensino. A igreja deve ser ensinada sistematicamente. A igreja deve ser ensinada à proporção de todas as classes, de todas as faixas etárias. Nós precisamos de agir com mais seriedade enquanto estamos nas salas da escola dominical, ministrando ao coração dos nossos pequeninos. Porque ali, quando as raízes são plantadas, é ali a proporção que eles memorizam os versículos bíblicos, que eles atendem às tarefinhas que são mandadas para casa, quando os pais levam a sério a execução de um programa, de um currículo na escola dominical, que elas são edificadas e na idade adulta têm as lembranças e as memórias daquilo que aprenderam ainda na tenra idade. Nós precisamos de entender que é importante que os adolescentes, nessa sociedade do entretenimento, venham para a igreja com a motivação correta, ainda que pese o fato de que haja congraçamento, que haja atividades de recreação. Nós precisamos de entender que há uma guerra espiritual, e que o alvo de Satanás e de suas hostes do inferno é retirar do redil santo os nossos pequenos, os nossos adolescentes, que estão sendo constantemente bombardeados enquanto estão sentados com seus amigos, na relação social e na escola, cujo currículo faz com que eles comecem a repensar aquilo que é absoluto. Então, o zelo consiste no cuidado com o ensino, que não deve ser superficial, que não pode ser subjetivo. A Escritura precisa ser lida, explicada e aplicada à proporção que é aberta. E nós precisamos de entender que a saúde da nossa vida e da nossa casa reside no conteúdo de informações da boa teologia que nós carregamos na nossa mente. Percebam como isso é verdadeiro, porque os discípulos, eles traduzem o comportamento de Jesus à proporção do conhecimento que eles tinham da teologia. Porque, enquanto eles olham para o comportamento de Jesus, eles não recriminam Jesus. Eles lembram do Salmo, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Meus irmãos, nas pastorais ainda,
Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, e ele vai discorrer sobre a importância do ensino. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, vocês vão ver isso mais especificamente no capítulo 4, no verso 16, na parte B, quando o texto diz, e nós já lemos a primeira parte, a primeira sentença, e a segunda vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então voltem o texto para o Evangelho de João, e vocês vão perceber que efetivamente a indignação de Cristo deveria ser a mesma indignação dos pastores nesses dias, de expulsar os vendilhões, de expulsar aqueles que se deslocam das suas casas com motivações outras, que entendem o lugar sagrado e santo e separado apenas como uma fonte de entretenimento e de relacionamento. Não! Os pastores deveriam estar atentos à proporção que as pessoas se achegam à igreja, tendo zelo e cuidado com o rebanho. Meus irmãos, eu quero estender essa aplicação para toda a igreja nessa noite, porque isso não pode ser dever apenas dos pastores. Esse papel deve ser de todo aquele que se achega para a igreja de Cristo. Nós deveríamos, à proporção do exemplo de Cristo, ter o mesmo zelo com a casa de Deus, na mesma proporção que nos preocupamos com a nossa família, com a nossa saúde, com os nossos recursos, bem como com os nossos projetos. Nós deveríamos estar preocupados e zelosos da casa de Deus. Detalhe é que a relação de muitos com a igreja tem sido apenas e tão somente uma relação dominical. Pessoas que reduziram a sua relação com Cristo apenas quando se deslocam na escola dominical para o culto público e solene. Meus queridos, Cristo espera muito mais de nós. Nós somos igreja para além do templo, somos igreja para além do congraçamento, somos igreja para além dessa relação domingueira, somos igreja em casa, somos igreja no bairro, somos igreja no condomínio, somos igrejas na escola, somos igrejas na faculdade, somos igreja onde estivermos e o que estivermos fazendo. Os valores de Cristo e o zelo por aquilo que Ele nos ensinou deve fazer parte da nossa vivência. Castelo Forte é o nosso